Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, você está no canal Valterapias Integradas e o meu nome é Valéria Rosa. Eu estou aqui com vocês todas as semanas trazendo um tema para a nossa reflexão. Bom, o tema do podcast de hoje é autoconhecimento. Então fique comigo. Bom, o tema autoconhecimento é um tema muito abordado nos últimos tempos. E há realmente uma avalanche de livros que fala sobre isso. Bom, na minha experiência pessoal, ter autoconhecimento foi muito importante, porque não só pelo fato de eu estar trabalhando com as terapias já há muito tempo, mas pelo fato de que eu realmente precisava me inteirar de muitos assuntos, ter realmente a consciência do que que eu precisava transformar em mim para poder ajudar as pessoas. Então o autoconhecimento para mim foi imprescindível, foi um instrumento que me trouxe muita clareza para a minha vida, e o fato de eu estar fazendo um autoconhecimento comigo mesma fez com que eu também pudesse perceber os clientes de uma forma mais abrangente. Mas a questão do autoconhecimento, assim, com relação às pessoas, é um fato curioso, porque muitas pessoas, elas afirmam, né, que fazem o autoconhecimento, que leem muito, que tem até um hobby, né, que é autoconhecer-se. Mas muitas vezes, na prática, essas pessoas, elas não levam para a vida diária o que elas aprendem nos livros. Então, muitas pessoas, elas entendem que o autoconhecimento é algo que você vai fazer quando você lê, por exemplo, um livro. Lendo um livro, você vai se autoconhecer, vai ter um autoconhecimento. Bom, existe uma meia-verdade aí. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela lê um conteúdo, e aquele conteúdo é um conteúdo realmente extraordinário para o autoconhecimento dela, é importante não só que ela absorva, que ela abstraia, entenda o conteúdo, como também coloque na prática aquilo que ela leu. Mas muitas vezes as pessoas entendem que ler quantidade, né? Quanto mais ela lê, melhor é. Elas se esquecem de que muitas vezes não utilizar o que elas leram nos livros é importante. Então, realmente, o autoconhecimento é muito importante para todos nós. Por quê? Porque ele nos apoia, ele nos dá clareza para todas as situações que muitas vezes nós estamos vivendo e estamos em conflito. Então, quando a pessoa tem a consciência, né, daquilo que ela leu, e ela acaba se autoconhecendo, ela acaba se auto-percebendo a partir até de uma leitura. Isso é muito importante, e principalmente quando a pessoa aceita aquilo que ela leu. Então, ela lê aquilo, ela tem uma consciência, aquilo entra nela, né? Entra de coração. Existe até uma expressão na língua japonesa que é muito interessante, que quando a pessoa aprende, mas ela absorve pelo hara. Existe uma expressão específica para isso. Ela absorve pelo hara, e quando ela absorve pelo hara, Valéria, o que é um hara? O hara é essa região do abdômen, né? Uma região importante, inclusive, para a respiração completa. Então, quando a pessoa ela realmente entende alguma coisa na vida, ela tem a consciência, a autoconsciência, então significa que ela aprendeu pelo hara, e nem muitas vezes apenas pelo racional, não é? Mas também pelo coração. Então, existem três espaços muito importantes no nosso corpo que pode determinar se nós realmente
absorvemos um conteúdo que é importante, que é de autoconhecimento e que nós realmente aprendemos. Nós podemos aprender pelo racional, sairmos falando daquele assunto, mas interiormente, ali dentro da nossa esfera pessoal, nós esquecemos de pôr isso em prática. Então a pessoa, ela não traz para o nível do sentimento, até da emoção, daquilo que ela tem de experiência com o conteúdo, né, que ela considera que ela teve como autoconhecimento, e ela não absorve isso, né? Como diz os japoneses, não absorvem pelo hara, não absorvem pelo abdômen, por toda essa região, que é uma região muito importante, porque é uma região da assimilação do alimento e da produção até da nossa, do que nós precisamos, né? De substâncias importantes, que é do sangue, né? Toda a transformação e o nosso sangue. Então essa região é uma região muito importante, por isso que eles, né, com a sabedoria deles que eles têm milenar, eles têm esse conceito, né, de entender pelo hara, absorver pelo hara, por essa região. Então, ter o autoconhecimento, um autoconhecimento que é verdadeiro, não é aquele que fica apenas no plano mental, mas é aquele que você aprende pelo mental, absorve pelo coração e transforma através do seu hara, né? Através das suas experiências, através das suas entranhas, né? Então você tem a experiência no seu dia a dia. Então, quando a pessoa ela passa por esse processo, realmente ela passou por um processo de autoconhecimento e ao mesmo tempo ela utiliza no dia a dia. Mas eu costumo dizer sempre que o autoconhecimento sem sabedoria não serve para nada. Por quê? Porque a pessoa, ela pode, pelo fato dela estar até assimilando tantos conteúdos e se sentindo até dona, né, do conhecimento, o que acontece? Ela pode se tornar uma pessoa muito prepotente, porque ela vai utilizar de todos esses conhecimentos que ela tem apenas pelo mental e sair realmente até pelo mundo se mostrando superior às outras pessoas. Então o que eu digo? Autoconhecimento sem sabedoria não serve para nada. Então essa é uma reflexão muito importante. Por quê? Porque a comercialização, principalmente de livros de autoajuda, de livros que falam de autoconhecimento, né, que é importante, eu não digo que isso não seja, existe muito. E muitas pessoas leem e continuam lendo, mas elas não abstraem, elas não trazem, né, para a realidade diária delas essa sabedoria que até poderia estar ajudando muito ela ter no seu dia a dia, com os seus semelhantes, no contato que ela tem com as pessoas. Por quê? Porque se ela utiliza o conhecimento para agredir ou para até se sentir superior às pessoas, então isso não é o verdadeiro conhecimento ou autoconhecimento. Isso é algo que na própria língua inglesa tem uma expressão para isso, né, que fala o bookish, né? Bookish. A pessoa que lê o livro, mas é uma leitura de prateleira. A pessoa pode ter lido uma estante enorme de livros, mas não aproveitar aquilo, toda a sabedoria, até não precisa ser 100% do livro, né, a abstração 100%, mas um mínimo de conhecimento que pode ajudar essa pessoa no dia a dia. Então, ler em quantidade não quer dizer nada se a pessoa ela não utiliza essa leitura, até o conhecimento que ela obteve desses livros no seu dia a dia. Então fica aqui a reflexão. E é muito importante que as pessoas também escolham aquilo que vão ler. Porque, na verdade, assim, hoje, principalmente com a questão da internet, nós temos uma avalanche, né, de informações e as pessoas acham que é o suficiente para ter autoconhecimento. E muitas vezes não. Por quê? Porque elas simplesmente não selecionam os conteúdos que elas têm ali na sua frente. Então, ela lê um texto, um artigo e além, de repente, desse conteúdo ser um conteúdo fragmentado ou até um conteúdo parcial, a pessoa já se acha sabedora, né, de um conhecimento que muitas vezes é fragmentado. Então, ter uma seleção, né, daquilo que a gente vai ler, que a gente vai absorver e como nós vamos aplicar isso no dia a dia é um fator até de reflexão, sim. Então, abrindo um parênteses para falar da importância, por exemplo, da utilização dos florais de Bach
para nos ajudar justamente nesse autoconhecimento. Os florais de Bach, eles têm uma atuação muito interessante, porque ele atua trabalhando nossas questões interiores no nível energético, emocional e psíquico, e ele nos traz até uma aprendizagem que vem de dentro para fora. Então, se nós temos uma dificuldade em particular, por exemplo, a pessoa se sente injustiçada. Aí ela lê um livro, ela considera que ela já aprendeu tudo naquele livro sobre perdão. E ela fala, eu já perdoei, eu não tenho nenhum problema com determinada pessoa. Só que aquilo muitas vezes é de boca para fora. Então, quando nós utilizamos o floral nessa situação específica, nós damos à pessoa a oportunidade dela experimentar esse perdão de dentro para fora. Então, ele faz esse processo não só com o perdão, mas com outras emoções e estados psíquicos. Então, é um instrumento muito interessante para o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque ele vai trabalhar em questões que muitas vezes as pessoas não têm consciência. E não adianta ler 10 livros se a pessoa realmente não tiver um estalo, né? Uma luz que possa iluminar esse caminho para ela fazer essa transformação que ela precisa fazer. E nesse aspecto, realmente, os florais de Bach têm um papel muito importante na vida das pessoas. Então, esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje, uma reflexão que fala sobre o autoconhecimento e da importância, né, de se utilizar esse autoconhecimento de uma forma sábia em nosso dia a dia. Então, eu fico por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá, então. Tchau! Semana que vem estamos de volta com mais autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tchau, tchau!